E aí pessoal, para quem está buscando um notebook com a RTX 3050 agora nesse início de 2024 ou durante esse ano, que é o que tem trazido o melhor custo-benefício aí na faixa de 4,5 a 5, um pouco superior, eu trago hoje o Asus TUF Game 15, modelo 2023, que conta com o i7 12700H, um processador forte com 14 núcleos e 20 threads, e com a RTX 3050. Então é um notebook de entrada da Asus, porém com um acabamento mais premium, né, puxando um pouco mais para o intermediário, que faz frente aí a todos os modelos lançados também em 2023 aí, e também agora em 2024 com a RTX 3050. Então no vídeo de hoje nós vamos explorar as possibilidades de upgrade, vamos fazer alguns testes de benchmark e também fazer teste em jogos, né, que acredito que seja interessante nós olharmos. Tudo isso nós vamos fazer após a vinheta e fica o convite, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, se gostar do vídeo pode também deixar um like para ajudar na divulgação. Então vamos lá! Bom pessoal, estamos aqui então com o Asus TUF Game 15, ele é um notebook com Core i7 12700H, 14 núcleos, 20 threads, ele é lançamento aí do ano 2023, do ano passado, mas entrou aí em promoção bem interessante os preços nesse início de 2024. Primeira coisa que nós vamos fazer é aquele teste se ele abre somente com uma mão. Então eu vou pegar aqui com apenas uma mão. Vejam que nós conseguimos abrir. Bem interessante, né? Já falando da tampa dele em alumínio. Você percebe, né, a firmeza em abrir, né? Então bem construído ele, né? E falando da construção, ele tem o certificado militar STD 810H, né? São testes que eles fazem para garantir que ele tem uma maior durabilidade contra respingo, riscos, altas temperaturas ou até baixas temperaturas. Então é mais algo aí que a Asus coloca no seu notebook, mas realmente a gente percebe aqui uma construção que já foge um pouco, né, dos notebooks de entrada. Então eu vou levantar ele aqui para nós ver bem de perto. Aqui nós temos a parte traseira, nós temos os coolers aqui em cobre. Depois nós vamos abrir ele para nós conferir internamente. E ele tem aqui uma borrachinha aqui em vermelho, que eu acredito que seja para deixar ele um pouquinho mais elevado, facilitar as entradas do ar. Nós vamos ver que aqui depois saem do processador, no esquerdo, e aqui no direito também sai da placa de vídeo. Então ele é uma máquina aí que nós já comentamos o processamento de placa de vídeo, é uma RTX 3050 de 4 GB. Nós temos aí já modelos vindo com 6 GB, no caso da Lenovo e também da Dell, mas essa aqui é uma placa de 4 GB com um TDP máximo aí de 95 watts, então ela é até mais poderosa e tem um pouco mais de desempenho do que o próprio TUF Game de 2022, que se eu não me falha a memória ficava em 80 watts o TDP máximo. De conexões também estamos muito bem servidos. Aqui na lateral esquerda nós temos um conector, né, para P2, o P3 que chama, né, para headset, por exemplo, para você que usa para jogar, enfim. Pode ligar aqui com microfone e fone, ou somente microfone. Nós temos um USB 3.0. Temos um USB-C aqui padrão DisplayPort e temos um USB-C com Thunderbolt. Então bem interessante ter uma conexão Thunderbolt. Você pode aí usar alguns outros dispositivos, como propriamente até uma placa de vídeo externa. Você liga nessa conexão aqui. Nós temos a saída HDMI 2.1 tradicional, uma porta LAN, né, Ethernet Gigabit, e aqui o carregador de energia. Como nós já vimos, a parte traseira nós não temos nenhuma conexão, né, o que é um pouco fora até do que os outros fabricantes estão fazendo nas máquinas novas. Para nós aqui até seria interessante, que eu uso o computador mais mesmo no lado da bancada, né, com outro monitor, mas a Asus não tem usado esse padrão ainda. E no lado direito nós temos mais um USB aí padrão 3.0 e a saída de ar aqui, aquele conector que você pode colocar de segurança para prender ele na mesa. Então é mais ou menos isso que nós temos de conexões, além da construção, né? Como nós comentamos, a tampa em alumínio, o restante dele é plástico, mas ele sim é um notebook já de uma linha um pouco intermediária, né? Uma linha mais premium, não tão de entrada, até pelo preço, né, que ele se encontra, mas que nós estamos aí, como comentamos, e nós vamos deixar nos links aí com algumas promoções bem interessantes para essa máquina. Aqui já com a máquina ligada, eu coloquei o teclado para ficar, né, no padrão ciclo de cor ali pelo Aura Sync. Então nós vemos aqui que ele é um teclado que você consegue alterar, trabalhar as cores RGB nele, mas não é em zonas, né? Ele é apenas uma cor, como nós estamos vendo. Ele é um teclado com as teclas bem baixinhas, então, embora eu não utilize muito ele, já estou com o notebook há alguns dias, é bem confortável quando eu preciso trabalhar com ele. Ele destaca aqui, né, as teclas WASD, né, do padrão gamer, e ele traz aqui em cima também alguns botões de atalho. Então nós temos um atalho que abre primeiro aqui direto o Armoury Crate da própria Asus, né, para você fazer configurações na máquina, enfim. Temos um botão para mutar o microfone, botões de volume.
E aqui nas teclas F1, né, até F12 nós temos também como mexer no brilho do teclado e outras teclas também de atalho para isso. Ele é um teclado também com numérico, então nós temos o teclado numérico aqui no canto e também está no padrão brasileiro ABNT2. Em relação à tela, nós estamos falando então de uma tela de 15.6 polegadas, como nós já comentamos. É o padrão IPS com anti-reflexo, uma frequência aí de 144 Hz, então para você que joga é muito interessante essa tela. E um contraste, né, também muito interessante, de 1002.1, né? Então é um contraste aí também um pouco até maior do que a maioria dos outros concorrentes que ficam na casa dos 800, né, dependendo do preço. Mas como comentávamos, né, essa máquina ela tem um preço um pouquinho mais elevado. Aí em promoções você consegue equiparar com os notebooks de entrada aí desse momento. Quais são eles que estamos comentando? O próprio Dell G15, que é um notebook aí custo-benefício muito interessante. O Lenovo lançou agora a linha Lock, o LOK, enfim, né? Não sei como é, até não olhei como é que pronuncia. Nós temos os novos Acer Nitro 5, também estão vindo aí com a máquina até um pouco mais barato, né? Mas com processadores 12ª e 5 ou Ryzen da linha 7000. Então são notebooks que mais ou menos nessa faixa de preço, que trazem telas com um contraste um pouco menor. E aí, claro, se eu não comentei, né, a tela é em Full HD, então proporção aí 1920 por 1080. Então é uma tela ok, de brilho também, você consegue gerenciar. Aqui me parece bem tranquilo e principalmente o destaque, né, para quem pretende jogar dos 144 Hz. Aqui nós conseguimos ver também um pouquinho mais dele com os adesivos, enfim, e aí o touchpad dele eu achei legal, é tranquilo, né? Eu também não uso muito, né? Geralmente você vai acabar usando um mouse, é mais prático. Mas você consegue usar quando precisa sem maiores problemas. É um touchpad aí, diria padrão, né? Normal. Mais alguns detalhes deles, falando da bateria, uma bateria de 4.800 mAh, um carregador de 200 watts, então já é um carregador mais potente, até para dar conta do i5 e principalmente da RTX. E Wi-Fi 6, né, que também é bem interessante, já é o padrão. Não é o mais novo, porque o Wi-Fi 7 já está para ser lançado aí, e ele traz também o Bluetooth 5.2. Então aqui a gente tem aí todas as especificações do notebook de início, desde a construção, né, as portas disponíveis. Agora vamos também olhar um pouquinho do software e olhar ele também, como ele está por dentro, as opções de upgrade. Ele que veio com sistema KeepOS Linux. Aqui vocês estão vendo que eu já coloquei o Windows. Eu também vou instalar mais memória e outro NVMe nele. Então eu deixo um NVMe com Windows para jogos e eu coloco um outro NVMe que eu instalo o Ubuntu, que é o sistema que eu uso para mim trabalhar no dia a dia, né? Eu uso essa máquina aqui tanto para o trabalho como aqui também para vídeos do canal e também para jogar. Em relação à câmera, como nós estamos vendo aqui, é uma câmera 720p, é o que tem vindo nas máquinas, mesmo as mais premium, porque né, foco geralmente em alguma reunião, alguma coisa. E aqui também eu estou gravando com o áudio, é nativo dele. Então, para você ter uma ideia aí, se você precisar participar, por exemplo, de reuniões, eu participo muito de reunião aqui, mas eu acabo usando até uma outra USB, não por causa da câmera aqui, mas porque a posição que o notebook fica, né, fica muito afastado, enfim. E o áudio também eu acabo usando por causa disso também um outro microfone, né, externo, por causa também que ele fica mais do lado aqui. Mas se eu trabalhasse diretamente nele, eu usaria com certeza a câmera dele, o próprio microfone dele aqui para reuniões, enfim. Não é profissional, mas né, para esse tipo de função funciona bem. Então apenas para vocês verem aqui a qualidade, né, de imagem do webcam e também de áudio. O primeiro teste que nós rodamos aqui foi do CPU-Z, então essa referência que nós colocamos aqui embaixo é um Core i9 11ª geração, né, uma geração anterior, e vejo que o i7 de 12ª supera ele, né, então superou o 11900K. Aí aconteceu aqui um fato que vai me acontecer, provavelmente aconteceria em outros jogos, que é a falta de memória para nós executarmos outras ações. Então eu vou abrir aqui o avançado do sistema, vem em configurações de desempenho, avançado novamente, e nós vamos aumentar a memória virtual, que nós não estamos conseguindo rodar os testes do Cinebench, e eu tenho certeza lá que o Red Dead Redemption 2, depois dos testes, também daria problema, já tivemos isso em outros computadores com 8 GB, então ele mesmo comentaria para nós aumentarmos a memória. Então aqui eu vou desmarcar essa opção, né, de Windows gerenciar, tamanho personalizado, e aí eu vou colocar aqui 16 para ver se roda o Red Dead depois. Ok. Vou falar um pouquinho aqui do Armoury Crate, que é um software que você pode instalar, até é recomendado se você compra, né, uma máquina da Asus, uma gaming como essa. Então aqui ele traz uma série de informações e principalmente os modos de desempenho, né? Vou mostrar depois lá, você coloca no modo Ultimate, se você quer utilizá-la para jogar mesmo, desligar inclusive a placa on-board, né? Se você for jogar na tela dele, você vai ter um desempenho legal aí com o MUX, né? O MUX, que desativa o vídeo on-board. Depois eu explico mais em detalhes também.
mas você pode ativar para jogar, ele vai pedir para você reiniciar. Tem o modo tradicional aqui, o Standard, né, que ele vai usar o vídeo onboard, vai usar também a RTX quando for demandado. Tem também o modo Eco e o modo, né, GPU otimizado. Então você pode estar navegando aqui, cada um deles traz a explicação. Ele mostra aqui as fãs também, como é que tá, tensão, temperatura. E outra configuração que nós temos também bem interessante, que você vai ver diferença no uso da máquina, é em relação aqui ao modo Windows, o modo silencioso, desempenho e o turbo, né? Além do modo manual que você pode configurar. Então, geralmente eu trabalho aqui no desempenho. Então, a gente seleciona apenas clicando aqui, ele mostra a utilização do CPU e GPU, como é que está. Qual que é a diferença, por exemplo, principal para o modo turbo? O modo turbo vai maximizar a energia para CPU e GPU. Então é quando você vai jogar e quer realmente desempenho. Por exemplo, não sei se está sendo escutado, mas eu liguei o modo turbo aqui, já percebi que as fãs ligaram da GPU e também do processador, e geralmente ele trabalha com frequências mais altas e esquenta bem mais. Então o modo turbo é assim, aí o modo desempenho é o modo mais equilibrado, o modo silencioso ele vai trabalhar com clocks menores para não consumir tanta energia, não esquentar demais e não ligar tanto os coolers, né? Então você vê inclusive que ele coloca aqui como é que está a acústica dos ventiladores. E você escuta, né? Então, se estiver usando ele, trabalhando com ele para jogar, enfim, você vai escutar, né? Quando liga o cooler da CPU, quando liga o cooler da GPU. Então, realmente ele tem um barulho aí que fica bem perceptível quando ele está usando, além dele esquentar bem na parte superior, aqui perto da tela. O teclado já não esquenta tanto. Ele fica morno, né? Não chega a ser incômodo, mas a parte de cima, se você estiver no modo turbo jogando, por exemplo, ele vai ficar bem quente. Inclusive, você vai perceber nos testes depois lá que eu fiz todos eles com o modo turbo, né? Que o processador seguidamente bate lá os 94, 95, às vezes baixa um pouquinho o clock, mas está sempre trabalhando em alta temperatura. Vamos iniciar aqui com o nosso bom CSGO, que agora já é o CSGO 2. Então nós vemos aqui Full HD, colocamos aqui no preset baixo, desligamos a latência e aí, né, há vários testes que você pode fazer. O nosso objetivo seria pegar o 144, né, até para compensar a nossa tela. Vamos ver se vai ser possível. E a gente percebe que o jogo carregando aqui, nós já estamos com a memória RAM já em alto uso. Começando a gente vê que os frames oscilam, né? Depende muito do que nós estamos olhando. Mas nós estamos aí, a princípio, conseguindo nosso objetivo de jogar a 144. Então no CS eu já comento sempre os vídeos que eu sou bem ruim no CS. Vamos ver o que sai aqui. Ó. Aquele mapa lá logo já acabou a partida, então ele já trocou para outro aqui. Mas dá para ver que nós atingimos o nosso primeiro objetivo, que é jogar acima do 144. Então mesmo sem o Dual Channel, né, a gente percebe aí que a RTX, esse conjunto aqui, consegue rodar aí muito bem o CS. Às vezes ele cai um pouco a 100, né, depende muito do movimento. Então, cumprido o nosso objetivo, já podemos ir para o próximo jogo. Nosso próximo jogo vai ser o Cyberpunk, também é um jogo aí que exige bastante do conteúdo inteiro, né? Não só da placa de vídeo, processador também. Memória, nós vamos perceber que esse sim precisa muito de mais do que 8, né? Ele já está no limite ali do que o Windows tem para nos entregar. Mas nós estamos vendo aqui, né, em Full HD. Vamos trabalhar aqui o gráfico na personalizada, então eu vou deixar o DLSS no automático. Trabalhar com o médio, já que esse é um jogo bem pesado. Nosso objetivo seria, né, jogar ele na faixa aí dos 60 FPS. Então vamos configurar aqui mais ou menos tudo no médio e alto para ver como é que ele se comporta. A gravação eu estou fazendo ela externa, até para não prejudicar o nosso teste aqui, mas eu estou só com outro computador rodando o Linux aqui. Às vezes parece que fica meio pixelada a imagem nessa gravação. Então se você achar que a qualidade da gravação não está da melhor, é que talvez não esteja bem o ideal, né? Essa placa de captura, às vezes eu tenho um pouquinho de dificuldade de deixar, né, o mais fiel possível, mas aqui na tela do jogo, né, realmente ele está bem bonito. Então nós vemos aí, ó, o local, talvez um dos mais pesados desses testes que ele executa, e ele está conseguindo ficar ali entre 50 e 60 FPS, o que provavelmente, ó, caiu um pouquinho a 40, né, mas esse realmente é uma das partes mais pesadas aí do benchmark de teste dele. É bem provável, né, que o nosso objetivo vai ser cumprido. Vamos conseguir jogar o Cyberpunk com um quadro mínimo aí a princípio de 60, que vai fluir bem a jogabilidade. Talvez até para aumentar para jogar no alto, ali a gente colocou no médio, né? Veja aí que já está na casa dos 90 FPS, 80, então fica muito de você trabalhar as configurações e fazendo os testes para ver, para chegar numa que fique tanto com qualidade, né, com desempenho, mas também com essa qualidade visual que o Cyberpunk traz. Estamos aqui no nosso próximo jogo, já no painel de Elden Ring. Vamos testar ele na qualidade alta.
Depois nós até fizemos um teste com Ray Tracing para ver o que muda, se muda muito a qualidade. Tá fluindo muito bem, eu lembro dos últimos testes com a GTX 1650. Parece que realmente, ó, giro da câmera, a qualidade também mais bonita. Não lembro ali se tinha um V5 ligado, que parece que ele ficou travado em 60 FPS. Vamos ligar aqui o Ray Tracing no alto. Eu realmente não encontrei algo que fosse relacionado a V5. Mas vamos ligar aqui o Ray Tracing no alto para ver como é que vai ficar. O jogo realmente fica, né, continua bonito aqui, ele já é um jogo bem detalhado e ele está travado no 60. Então, realmente não encontrei se tinha um limite, mas esse jogo aqui não é competitivo, 60 está bem tranquilo para nós jogar. Não perdemos FPS ao ativar o Ray Tracing no alto. Então eu não sei se na qualidade da gravação, como eu comentei, eu estou gravando em outro PC. E geralmente essa placa de captura no Linux ela não fica assim, tão boa e eu estou só com Linux naquela máquina. Depois nós vamos conferir a gravação. Mas realmente está muito bonito o jogo nesse momento aqui. Gráficos vamos tentar colocar na pré-definição alta para ver como é que ele se comporta. Estamos aí o HD e o V5 está desligado. Vamos desligar também o limite de FPS aqui, embora acredito que ele não fosse chegar a 120. O DLSS está desligado, vamos deixar assim por enquanto. Esse aqui também é um jogo que tem os gráficos bonitos. Se nós chegarmos aí na média de 60 FPS, acredito que está ok a jogabilidade, né? Com o gráfico no alto a gente está vendo que está em 40, 50. Já fica jogável, né? Tá bem bonito o jogo. Mas se você quiser mais, a gente pode trabalhar um pouquinho lá, mexendo alguma configuração. Dependendo do cenário, ele chega em 60. Vamos fazer um teste ligando o DLSS. Desempenho no modo equilibrado. Aí a gente já, com o DLSS no modo equilibrado, ganhamos um pouquinho de FPS, digamos assim, né? Então vejo que ele tem uns picos passando dos 70, volta para os 60. Até visualmente não percebi diferença. Então mais um jogo aí que fica bem interessante para nós jogarmos. E depois, como eu tenho comentado, vamos trazer aí outros comparativos. Agora o nosso velho e bom GTA, né? O GTA V também é um clássico, a gente sempre testa ele aqui porque ainda é muito jogado. Ainda, né, tem gráficos muito bonitos e geralmente é um bom teste aí para nossas setups. Eu alterei aqui a taxa de atualização para 144, desliguei o V-Sync, que eu acho que no último vídeo até que eu fiz, deixei o V-Sync ligado, as configurações estão tudo aqui muito alto. Vamos agora fazer o teste de benchmark dele mesmo, que já dá para ter uma ideia interessante aí de como ele vai rodar. O objetivo seria no mínimo 60, mas acredito que a gente vai conseguir até um pouco mais. A gente vê ali o i7 já numa temperatura elevada, né, nos 90 graus. Eu vejo que a máquina está com os cooler ativados, né, a gente está aí no modo turbo da máquina, então ela está utilizando bastante desempenho. Vejamos ali a RTX 3050 na faixa dos 70 graus e o i7 mesmo que está oscilando bastante a temperatura, mas ele está numa utilização ali até na casa dos 30%. Mas a nível de quadro, né, nós estamos bem servidos com esse setup. Então acompanhando, a gente está aí com uma média aí de 140, 120 FPS, que é excelente, né, com gráfico na alta, o jogo realmente fica bem bonito. A RTX ali na faixa dos 77, batendo 80 graus, quase com todo o uso ali, né, entre 90 e 94% de uso, usando quase toda a sua capacidade de VRAM, na média ali de 70 a 80 watts de consumo. Enquanto o i7 está ali com uma temperatura bem alta, né? Vejo que ele bate os 95, aí ele recua um pouco o clock, mas sem causar, a princípio, perda de qualidade, né, no jogo. E está no uso ali na faixa de 30 a 40%. E a RAM, né, do sistema operacional, a gente está ali, né, com 7 GB alocado. Geralmente, se tivesse mais memória RAM disponível, ele alocaria, então ele deve estar usando aí também a área de troca, né, do swap. Mas a gente está aí com uma boa performance no jogo, na casa e agora na cidade, aqui na casa dos 100 FPS. Agora no Red Dead 2, né, um jogo bem interessante, que também exige bastante do nosso todo o conjunto, né, principalmente placa de vídeo e também o CPU, né, que tem que acompanhar. Mas a gente vai ver aqui como que nós colocamos, né. Fizemos um balanceamento aqui entre médio e alto, né, as qualidades, e também ligamos o DLSS no equilibrado. E aí aqui tem bastante opção para a gente trabalhar, né? Mas o ideal é a gente ver aqui o jogo rodando
uma qualidade gráfica legal, na média de 60, superior, e aí a gente pode ir depois trabalhando cada detalhe aqui de configuração para chegar num resultado que fique melhor, né, para cada um. Aqui vai muito do gosto também de cada um. Uns mais FPS, outros preferem uma qualidade de textura melhor. Então vamos rodar o teste aqui e já voltamos para ver como ele vai. Estamos aqui então rodando. Percebemos aí com uma qualidade interessante, acima dos 60 FPS, na média de 80. Agora ele vai entrar ali na cidade, a gente vai provavelmente ter uma queda aí, né? Porque é muita coisa para renderizar. Então a gente vê aí que está ficando na média dos 60 FPS, que era o nosso objetivo. Mas você ainda pode trabalhar ali, né? E alterar as configurações para ir testando. Nós vemos aí a RTX com 90, 95, batendo perto aí do seu 100% de uso, usando 3 GB de VRAM e consumindo ali na faixa de 70 e 80 watts. Já o nosso i7 está com uma temperatura bem elevada, então eu vejo que ele vai gerenciando o clock, vai baixando conforme chega perto ali, bate no 95, está aí com 40, 50% de uso. Realmente um pouco surpreendente até essa parte aí dele esquentar tanto, né? E a memória ele está aí na faixa dos 7 GB alocado, né? Lembrando que ele estava usando bastante a área de troca, mas a gente não percebe, né, quedas no desempenho do jogo por isso. Então realmente fica boa a jogabilidade aí com a RTX 3050, esse conjunto de setup aí no Red Dead, podendo ainda ser trabalhado, né, as configurações. Como resumo da obra, então, essa máquina ela vai atender praticamente qualquer público, então é uma máquina forte, como nós vimos, o processador é muito bom, a placa de vídeo também é muito boa, embora seja até uma placa de entrada 3050, né, da linha 30.000, ainda assim ela consegue bom desempenho. Então para jogos, para estudo, para trabalhar com a parte de arquitetura, AutoCAD, com projetos 3D, com edição de vídeo, edição de imagem, essa máquina atende. O ponto alerta ali que fica é a questão da memória, né? Vai ser muito interessante você pegá-la com 8 GB e adicionar mais 8, porque o modelo com 16 já fica bem mais caro. Se você for botar ali e calcular na ponta do lápis, não vale a pena pegar o modelo com 16, a não ser que encontre alguma boa promoção. Então o preço ideal para essa máquina ficar realmente muito competitiva é nessa faixa que ela está em promoção nesse momento. Então nós encontramos ela aí provavelmente em alguns e-commerce, que eu vou deixar link na descrição, até com alguns cupons de desconto, algumas promoções, mas ela na faixa dos 5.000 é muito competitiva. Então nós vamos encontrar aí promoção a 4.999, né, falando hoje, março de 2024, e aí com cupom, cashback, você consegue até valores mais baixos. O preço normal dela vinha oscilando sempre em torno de 5.600 a 5.800. Então realmente com essa promoção que a ASUS está fazendo aí em parceria com as lojas, ela fica realmente competitiva e eu diria inclusive que vale a pena. Eu fiz um estudo muito grande comparando esse aqui, o Dell G15, o Acer Nitro 3050, o Lenovo Lock e acabei optando por essa máquina, até pela robustez dela. Então esse é o vídeo, pessoal. Qualquer dúvida aí deixe nos comentários. Nos vemos no próximo.